Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I com alegria. Meu Deus, radiante estou. Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos mais essa manhã especial. Oi, César, fala Andressa, Dani, Dutra, Luiz e Sim, minha cantora, tudo bem, Mário, Thalita Vaz. Pois bem, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou receber aqui com a gente um velho amigo, bom e velho amigo meu. O nome dele é Alisson Pinheiro, pastor Alisson Pinheiro. Buongiorno. Mas antes disso, quero começar aqui hoje com Hebreus, texto de Hebreus 4. Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse texto. O salmista, em Salmo 42, ele diz: por que está abatida minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda lhe dareis graça pelo auxílio do seu rosto. Deus meu, dentro de mim está abatida a minha alma. Portanto, me lembrarei de ti desde a região do Jordão, desde os montes do Hermon, diz o outeiro de Mizar. Por que esse texto, o salmista está dizendo assim: por que está abatida a minha alma? Eu tenho um pensamento muito peculiar meu. É um pensamento que eu não aprendi em faculdade teológica, eu não aprendi em curso de psicologia. É um pensamento baseado naquilo que eu entendo hoje, a partir da Escritura, debaixo de uma perspectiva da nova criação. Paulo, ele disse que o primeiro Adão era a alma vivente, mas o último Adão não é a alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Por isso, se alguém está em Cristo, a gente não é uma nova criatura, porque uma nova criatura, ela continua sendo alma vivente. A palavra original desse texto em português significa que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. Criação é uma coisa nova criada, não existia antes e agora passou a existir. Então, cuidado quando você fala que a gente é uma nova criatura. Não. Se você é uma nova criatura, você é a mesma coisa reformada. Mas nós não somos uma criatura, nós passamos de criatura a criação. Somos um espírito vivificante. Antes nós éramos alma vivente. Por isso esse texto em Salmo, ele diz: por que está abatido a minha alma? Nesse contexto, era impossível um homem deixar de ser alma vivente. Por quê?
porque ele não tinha o direito de nascer de Deus, não tinha o direito de ser feito espírito vivificante. Lembrem, Jesus foi o primeiro espírito vivificante sobre a terra. Por isso Deus, o Eterno, teve que nascer de mulher. Por que Deus não colocou José junto com Maria e fez a Maria, ou Jesus, nascer de José e Maria representando? Porque se ele nascesse de José e Maria representando Deus, ele ainda assim continuaria sendo alma vivente. Só que a questão é que Deus engravidou Maria porque Maria gerou um filho de homem e de espírito. Por isso que hoje nós não somos mais alma vivente, nós somos essencialmente espírito vivificante. E aí a grande discussão que todo mundo fica muito bravo comigo, porque isso acaba com anos de teologia, acaba com seminários teológicos. Eu entendo que nós não temos uma alma. Enquanto você achar que você tem uma alma, nós vamos ficar numa luta bipolar a vida inteira. Ah, minha alma, foi a tua alma, foi a minha alma é vagabunda, minha alma é preguiçosa, minha alma é mentirosa, minha alma... E como se a gente coexistisse com Satanás dentro da gente. Mas eu quero te dizer que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Então você era uma alma vivente e agora você nasceu e se tornou um espírito vivificante. Esse espírito é uma pessoa. Esse espírito tem uma alma. A alma é o centro da mente, da vontade e da emoção. Deus tem uma alma. Cara, agora você me quebrou, Cal. Agora você confundiu tudo. Agora você... Não, entenda. Deus tem uma alma. Por quê? Porque a alma é de onde sai a nossa mente, vontade e emoção. A alma de Deus está no Espírito, e o Espírito de Deus está em nós. Então logo, a minha alma é a alma do Espírito. Então a gente é Espírito, esse Espírito tem mente, vontade e emoções que habita dentro de um corpo. Por isso esse texto ele diz, por que está batida a minha alma? E aí eu vou lá para Hebreus 4, onde lembra para a gente um descanso para o povo de Deus. O texto ele diz, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé, porque eles não ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Pois nós que cremos é que entramos naquele descanso. O código, a senha de hoje é Hebreus 4:3, Hebreus 43, tá? Passe o dia com Hebreus 43. Hebreus 4, versículo 3 diz: nós, os que cremos, entramos no descanso de Deus. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Aí eu te pergunto, que Deus é esse que cansa? Se no sétimo dia Deus descansou das obras das suas mãos, eu te pergunto, que Deus é esse que cansa? Será que Deus cansou mesmo? Agora você vai mais adiante e fala, puxa, mas que obra é essa que ele criou o mundo falando? Deus criou o mundo falando. Como que ele pode criar? Você cansa de falar? Haja luz e houve luz, haja firmamento, houve firmamento. Primeiro que Deus não cansa. Segundo que falar, ele criou falando. Falar não cansa. E aí a minha pergunta é, qual o sentido do descanso na Bíblia? Hoje eu quero trazer para você a profundidade e a necessidade do descanso. A Bíblia diz que Deus criou o homem, Deus criou a criação, Deus criou todas as coisas e no sétimo dia ele descansou das obras das suas mãos. Descansou significa se deleitou nas obras das suas mãos. No sétimo dia ele deleitou-se. E hoje eu quero que você coloque como uma meta da sua vida que a cada 6 dias você entre num descanso. Que a cada 6 dias você olhe para trás e você fala, eu não estou abatido. Minha alma não está abatida. Porque eu espero em Deus, o Deus da minha salvação. Eu estou nele, eu frutifico nele. Tudo que eu faço é bom. Tudo que eu faço tem sentido eterno. Tudo que eu faço tem razão para fazer isso. Então,
Eu costumo dizer que se você a cada 7 dias não tem razões para se deleitar naquilo que você faz, você devia estar fazendo outra coisa. Sabe o que é desfrutar? É você olhar assim, um campo inteiro plantado e ter regozijo, você ter prazer profundo, você ter tesão de olhar uma coisa que você frutificou. Você sentir gozo naquilo que você tem frutificado. É mais do que sucesso. O sucesso você tica o sucesso, mas o sucesso não te realiza. O sucesso ele não te completa. Por isso que as pessoas de sucesso normalmente elas estão correndo sempre mais atrás de mais sucesso e mais sucesso. Por quê? Porque não preenche. E sucesso é uma coisa, realização é outra. E eu creio que o descanso é um lugar da realização, onde você olha e você diz, valeu a pena até aqui. Onde você olha e fala assim, que bom que eu cheguei até aqui. Independente se você não concluiu a obra. Mas eu quero te dizer hoje, o caminho para o descanso é crer. Nós precisamos crer para entrar no descanso. Pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso conforme Deus disse. Beleza? Tem mais coisa ainda. Tem muito mais coisa ainda. Descanso é você sair da vida que a Bíblia chama na carne. A vida na carne não é a vida de pecado, como ensinaram para nós. Isso é coisa da carne. Não, a obra da carne é justiça própria. Justiça própria é você fazer pelo seu próprio mérito, você fazer com o seu próprio braço. Você bater no peito e falar, quem cedo de madruga Deus ajuda. Não existe almoço grátis. Todo esse pensamento terreno, esse pensamento que te impulsiona a você, não, se ninguém fizer por mim, ninguém vai fazer por mim. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Não, alguém vai fazer por você. Alguém já fez por você. Deus já preparou boas obras antes de você nascer para que você de antemão andasse nela. Então a questão é você entrar na sintonia, ter uma mente no Espírito e você entender que na verdade aquele que é nascido do Espírito, ele cogita, ele anda nas coisas do Espírito. Então não seja carnal, não tente viver debaixo da sua própria força. Maldito homem que confia na força do seu próprio braço. Quando o texto diz maldito homem confia no homem, ele não está falando, não pode confiar em ninguém. Não, só confia na sua esposa, só confia no seu pai. Não. Esse texto está dizendo, maldito homem confia no desempenho próprio e confia em si mesmo, que acha que sozinho eu consigo, sozinho eu não preciso de ninguém. Então eu quero te encorajar a isso, eu quero te dizer, entra no descanso. Existe em toda tormenta um lugar de descanso. Sabe, viver no lugar de descanso é você sair da frequência. Você precisa sair da frequência. Como assim, Cal? Enquanto Jesus ele orava, os discípulos dormiam. Lembra no monte se eu não me engano, no Monte das Oliveiras, algum lugar assim? Eu sei que Jesus chama os discípulos, ei, venham aqui comigo orar. Eles vão lá e dormem. Aí Jesus acorda, orem. Aí ele acorda. E Jesus ali, Jesus está passando por um momento de angústia, momento de luta, Jesus sabia o que vinha pela frente, ele chama os discípulos para orar nesse momento de tormenta interna, mas na tormenta interna os discípulos dormiram. Enquanto havia uma tormenta interna, Jesus ele estava entendendo que a batata estava assando, Jesus estava entendendo que o bicho ia pegar, e de repente os discípulos dormiam. Olha que interessante, enquanto os discípulos dormiam, Jesus orava. Aí você vai lá para a tempestade dentro do barco, enquanto os discípulos choravam, gritavam, sacudiam, Jesus dormia. Por quê? Porque Jesus vive em outra frequência. Quem vive pelo Espírito anda em outra frequência. Eu vou te dizer uma coisa, dentro dessa pandemia, foi o tempo da minha vida que eu mais frutifiquei em todo o tempo de vida. Dentro dessa pandemia foi onde eu encontrei o lugar mais de descanso de toda a minha vida. Onde você olha um resultado e fala, meu Deus, mas eu nem trabalhei tanto para isso. E de repente o resultado ele começa. E é isso que eu queria compartilhar hoje. O resultado do descanso é fruto. O descanso no reino de Deus é fruto, é resultado. Ele aumenta o teu resultado. Ao contrário da sintonia da terra, onde descansar é perder tempo, no céu descansar é parte
do crescimento. Descansar é parte do fruto. Então, eu quero te dizer, se você está angustiado por alguma razão, primeiro existe um lugar que você precisa entrar, é o lugar do descanso. E como que eu faço para entrar, Cal? Crendo. Nós os que cremos entramos no lugar do descanso. Bendita a pandemia, é isso aí, Dani. A pandemia, os mares agradeceram, os céus agradeceram. Não sei se vocês viram alguma coisa assim, mas se eu não me engano, a muralha da China foi vista não sei quantos quilômetros pela primeira vez depois de anos. Por quê? Porque diminuiu todos os índices de poluentes, de rios, de mares, de indústria, né? A princípio toda a produtividade caiu e de fato eu creio que para aqueles que discernem muito bem os dias, os tempos, nós precisamos entender que, sobretudo, Deus está no controle de tudo isso. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Muito bem, pessoal. Bom demais ter vocês aqui. Franzinha querida, bom demais. Cheryl. E eu vou desativar os comentários aqui com toda a educação, como sempre, e vou adicionar o meu colega Alisson Pinheiro. Deixa eu ver se ele está aqui. A Dani Ared, minha querida. Dani, te amo. Saudade de você, Dani. A Paloma já está aqui com a gente. E agora cadê o Alisson? Achei aqui, ó. Meu convidado especial. O nome dele é Alisson Pinheiro, pastor, pai, amigo, sommelier, cozinheiro, profissional do marketing, fundador de igreja, surfista, que mais? Ativista. Mas, enfim, Alisson, seja bem-vindo, irmão. Ô, cara, que alegria estar aqui com você, Cal. É uma honra estar com você. Você sabe que eu admiro muito você. Demorou um pouquinho, mas deu certo. Não, eu aprendi a sentar no final da fila, esperar as pessoas me chamarem, né? Você é muito concorrido, né, Cal? Tá louco? Todo mundo quer falar com você. Você sabe que você é de casa. Você é de Ô, casa. meu irmão. A nossa história, ela é longa. E hoje, Graças pessoal, a Deus. hoje eu quero apresentar para vocês um cara que eu posso chamar de amigo, um cara que eu posso confiar. É um leão, na verdade, Alisson sempre eu tenho como um leão da minha fé, um cara que sempre ficava na porta, me protegendo, não é nem me defendendo, me protegendo de muitas coisas. A gente já passou muitos capítulos juntos. Uma das coisas que talvez a gente se conheceu no Surfista de Cristo de Curitiba. Sim. E eu fiquei marcado, na verdade, num acampamento onde eu fui resgatado de helicóptero do mar. Sim. Eu acho que até então ninguém sabia muito quem eu era, de onde que eu saía, mas aquele dia eu fiquei bem conhecido no contexto ali, na Guarda-Embaú. Fui salvo por questão de 15 minutos, fui salvo. Deus me livrou da morte. Foi o dia na minha vida onde eu vi a morte diante dos meus olhos. Eu vi uma paredona com ondas gigantes me jogando contra uma rocha. Eu falei, se eu desacordar aqui, eu morro hoje mesmo. E é uma longa história, mas enfim, a partir dali o Alisson entrou na minha história. E eu, de muito longe, vim observando ele. Ele era solteiro, eu era solteiro. Ninguém sabia o que era o quê, quem era quem. Ele corria para um lado, eu corria do outro, mas o que me admira é que ele é mais um cara de superação, mais um cara como eu, que Deus tirou, e a gente nunca vai esquecer de onde Deus nos tirou. Deus nos tirou de um contexto de periferia, nos tirou de um contexto de pobreza emocional, e ao longo da vida a gente foi entendendo no cristianismo que, na verdade, a prosperidade e a abundância do cristianismo não é trazer uma vida boa, é trazer uma vida abundante, plena, onde há toda a ausência de pobreza intelectual, financeira, e é muito. Eu sempre me vi muito na tua história, na tua maneira de ser, porque eu fui esse cara também, né, que lá atrás cuidei de carro, lá atrás as coisas não eram bem simples, não nasci num lar assim. Eu tinha privilégios como filho de pastor, mas no fato que, como estrutura de vida familiar, eu nunca tive privilégios. Então sempre no corre, sempre buscando conquistar as coisas. E eu me lembro que essa era a tua marca no Surfista de Cristo. Você acha que trabalhava, não sei se era de representante, trabalhava em alguma empresa assim, e sempre estava dando testemunho dos milagres financeiros que Deus fazia, como estava conquistando as coisas. E eu sempre te admirei. E até o dia que eu fui
num sabático em 2012, e o Alisson, na eventualidade, tinha aberto um negócio, tinha aberto um bistrô. E aí, na volta, ele chegou e me chamou e falou: Cal, seguinte, olhando tuas fotos, eu tive que fechar meu bistrô, porque eu falei, cara, eu não vou ficar plantado atrás desse balcão aqui. E eu lembro que aquilo ali, na verdade, foi um gatilho para você tomar algumas decisões, ser impulsionadas para o teu futuro. Hoje, ele é um cara estabelecido em Curitiba, é um cara que ele é multi-investidor, é um cara que trabalha com o que aparecer, o que for resultado, para ele faz sentido, ele entra, não tem medo. Já toquei algumas parcerias com ele, já ajudei de algumas maneiras ele com reuniões, tentando viabilizar negócio, mas o fato é que ele é um cara do business, ele é um cara do marketing, ele é um cara do reino de Deus, e o reino de Deus realmente é juntar as riquezas e negociar até que ele volte, para que isso chegue em pessoas. E hoje eu sou testemunha de que tudo que você faz é para terminar em alguém, tudo que você faz é com uma paixão de investir no reino de Deus. Você tem corrido riscos enormes. A última conversa que eu tive com você, até me preocupei, falei, meu Deus, não faça isso, Alisson. Não, cara, agora vamos para cima, agora vamos para cima. Falei, meu Deus do céu, quanta fé. Era uma fé assim que eu falei, pô, preciso um pouco de fé dessa. E hoje tem aqui um contato mensal que o Alisson faz parte de uma confraria de ministérios. Aqui em Curitiba, eu senti uma direção clara de Deus nesse tempo de pandemia, de a gente reunir pastores que são simplesmente amigos, não são membros de nada, de ninguém, não estão à frente de nada, mas a gente tem se encontrado uma vez por mês, com exceção desse mês de julho. A gente tem buscado orar juntos, se encorajar, se inspirar, se afiar, né? Ferro afiando ferro. E eu fico muito grato que o Alisson foi um dos que de pronto apareceu aqui. Então, nas quartas-feiras, a gente faz um churrasquinho, toma um bom vinho e tem uma conversa aprofundada sobre os desafios do ministério. E hoje, Alisson, a minha conversa aqui com você é basicamente entender como Jesus entrou na história, como você construiu uma família incrível, maravilhosa, como você foi um cara que entendeu que talvez a experiência de ninguém pode determinar o teu futuro, se não for a tua mesmo, se não for você mesmo. Sim. E hoje eu sei que você tem um futuro que você focou e chegou nele, né? Então você tem meu respeito, tem minha grande admiração. E é com você, irmão. Conta pra gente um pouco dos marcos que se somaram e te trouxeram até nesse dia. Cara, começar assim, eu não sei porquê, mas no meu espírito eu já sabia que você ia falar alguma coisa sobre resultado. Eu estava no meu coração assim, sentindo que a gente iria falar sobre resultado, sobre essa definição, né? Eu acho que resultado para muitas pessoas, ele é mensurado de forma errada, né, cara? Eu acho que muitos mensuram o resultado simplesmente com as posses que você tem ou com a tua conta, se ela tá cheia de milhões, né? E ali, ou se você tem dinheiro. E aí muitas pessoas pensam que resultado é isso, ou seja, até mesmo uma igreja cheia de gente, cheia de atividade. E eu aprendi a definir resultado para mim de outra forma, né? Qual é o impacto que eu gero na vida das pessoas e a transformação de fato na vida delas, né? E aí já começa pela minha família e das pessoas que estão mais perto de mim. Então, eu não sei porque eu sabia que você ia falar de resultado e eu tenho isso muito claro na minha vida, né? Que resultado não é o tanto da minha conta que eu vou ali olhar e tá, mas assim, claro que isso faz parte, né? Ninguém tá aqui também para ficar passando necessidade, mas o resultado é o impacto que a gente gera. E talvez minha vida seja marcada justamente por isso, pelo impacto que eu tive pela entrada do Espírito Santo na minha vida e esse novo nascimento que você falou, no sentido dessa nova criação, que é isso mesmo, também creio dessa forma, não creio... A Bíblia vai falar ali que nós somos um outro tipo de espécie, né? É mais do que metanoia, na verdade. Nós vivemos quase que uma metamorfose, né? É uma transformação de DNA, uma transformação completa, que é o original ali do grego, enfim. E eu acredito dessa forma aí. A palavra ali é exousia. Exousia significa exatamente essa metamorfose humana, né? Exousia. E aí eu acredito dessa forma. E eu creio que o Senhor realmente me transformou. Eu quero contar, sim, um pouco da minha vida. Foi legal essa introdução. Tu aí,
Você falou de várias coisas que eu sou. Uma delas eu também sou chorão às vezes, tá? Sou um cara bastante emotivo, assim, quando eu começo a relembrar das coisas que Jesus fez na minha vida. E eu me emociono porque eu sei quem eu era e sei quem eu sou e para onde eu estou indo, né? O caminho que me aponta. Então, eu nasci numa família muito simples, resultado por meu pai era um resultado de simplicidade, mas meu pai era oficial da Polícia Militar, então eu vi um homem que também saiu de um contexto de periferia e faleceu com 39 anos, mas um homem que foi o subtenente mais novo da história do Paraná na Polícia Militar. Né? Meu pai, com 37 anos, ele já era subtenente, ele já estava num cargo bom e um cara que entrou, mesmo saindo da periferia, faleceu com 2 faculdades e foi um grande homem, mudou a história da vida dele, mas faleceu muito cedo. Né? Com 39 anos ele faleceu e eu vi ele falecendo, ele morrendo na minha frente quando eu tinha 7 anos. Então, a partir da morte dele ali, que a gente tinha tudo na maneira simples, meu pai às vezes era delegado, nessa época não precisava ser da polícia civil, etc. Ele cada vez ele estava numa cidade pequena, morei em Araputi, morei em Ponta Grossa, nasci em Ponta Grossa e morei em várias cidades pequenas ali, meu pai sempre cuidando das cidades. Mas quando ele ficou doente, assim, nós perdemos todas as coisas, né? Naquela época nós perdemos os terrenos, perdemos telefone. Para a nova geração não sabe quanto custava um telefone, mas telefone era preço de carro, de casa antigamente, né? Onde a gente até alugava telefone. Meu pai alugava para ter renda, porque era uma forma. Enfim, e aí com a doença dele nós perdemos tudo. E aí quando ele morreu foi a derrotada assim, para valer, né? A gente passou muita necessidade. Eu sou o quinto de 6 irmãos. Minha mãe com 37 anos cuidando de 6 filhos. Passamos muita dificuldade, né, financeira. Eu usei roupa de colégio que nunca estudei, Cal. Né? Foi assim, que era a única coisa que eu tinha para vestir que eu ganhava. E, cara, com 8 anos de idade eu comecei eu digo que a minha vida de empreendedorismo começou aí. Com 8 anos de idade comecei a vender bolo de casa em casa para poder levar renda para minha família. Né? Eu gostava muito de futebol, mas minha mãe dizia assim, enquanto você não sair para vender o bolo, você não pode jogar futebol. Então eu tinha que sair, vender, vendia aquela forma inteira, trazia dinheiro, depois eu ia lá jogar futebol. Enfim, cresci nesse ambiente que me parece o seguinte, que o ambiente familiar, eclesiástico e até mesmo educacional, você falou de alma ali, falou de estrutura emocional. Eu creio que esses 3 ambientes eles contribuem para o teu avanço ou para o teu declínio emocionalmente falando, né? Seja a família, a igreja e a escola. E como eu fui de uma família marcada de sofrimento, estudei em colégios, escolas que eram de periferia, e naquele momento eu não tinha uma educação religiosa, né? Eu fui construído, talvez, entre aspas, tá? Eu sei que isso mudou na minha vida, mas parecia que tudo que tinha na minha vida era para sofrer e era para se dar mal. A minha história era de um cara para mais um ser um drogado, morrer no mundo das drogas ou estar preso, que é a realidade de vários amigos meus. Né? Alguns morreram, nem estão aí para contar a história, outros estão presos e outros nunca conseguiram sair daquela vidinha miserável, medíocre que escolheram. Né? E eu fui, enfim, talvez assim, planejado e construído para ser esse tipo de cara. E aí vieram as crenças que eu acreditava que eu tinha nascido para sofrer. Então eu acreditava nisso. Meu pai morre, as coisas sofrem, as vergonhas acontecendo, sempre tendo que mudar de um lugar para outro. E, cara, emocionalmente você vai ficando destruído. Destruído mesmo. Só que sempre, desde pequeno, eu fui um cara que sonhei muito alto. Eu sempre queria algo a mais do que aquela realidade. Né? Cara, desde pequeno eu sonhava em ser empresário, eu sonhava em ter o meu negócio, eu sonhava em viajar, eu mentalizava o lugar que eu ia morar, eu mentalizava o tipo de carro que ia ter, os países que eu ia conhecer. Cara, mas a minha família não era assim. Eu nunca fui educado para querer ser diferente disso. Mas, enfim, quando foi ali, aí eu cresci assim também, vai entrar uma parte, né, muito precoce.
com 9 anos de idade, ou com 8 anos de idade, eu fiz uma tatuagem. Fui no tatuador e fiz uma tatuagem com 8 anos de idade. Com 9 anos de idade, eu dei meu primeiro beijo na boca de uma menina de 15 anos, eu já estava querendo tocar horror com ela. Bebia com 9 anos de idade, ia em boteco para beber, né? Ia com os meus amigos mais velhos, de 15, 16 e até uns de maior de idade. Mas eu com 9 anos, eu estava nesse meio, sempre muito precoce. Talvez seja pela curiosidade que eu tinha e o desejo de querer me evoluir, acabava estando ali com essas pessoas, não tinha uma educação religiosa nesse sentido. Então minha vida sempre foi muito... as coisas aconteceram sempre de forma intensa e aconteceram também de uma forma muito acelerada. Quando foi em 94, aí é parte da minha história onde Jesus entra, né? Vivendo nesse mundo terrível. Eu morei no Centenário ali, estudei no meio da favela, estudei no Ildebrando de Araújo aqui no meio da favela, com amigos de Favela Pinta aqui, e só tocando horror. Mas Jesus entra na história da minha família. Em 94, meu irmão, João, que hoje é pastor comigo na igreja que nós fundamos há 1 ano e pouco atrás, ele teve uma experiência extremamente sobrenatural, aonde não se explica teologicamente o que aconteceu. Um cara que estava endemoniado, o cara começa a profetizar na vida das pessoas e falar sobre eles, o que eles seriam se eles entregassem a vida deles para Jesus. Imagina, o cara que estava ali possesso, flutuando na cama. Aí meu irmão se converte e eu vejo essa mudança tão extraordinária na vida do meu irmão. Eu sabia o que ele estava fazendo. Meu irmão usava droga, cometia alguns roubos pequenos ali, traficava. E aí esse cara está extremamente mudado, né? Eu sou chamado a atenção por isso e me converto. Só que aí eu também caio no ambiente, né? Eu me converto ali, Jesus muda muita coisa da minha vida, me traz paz, me traz a salvação de fato. Mas aí, cara, eu cresci num ambiente também religioso, onde tudo você tem que fazer por merecer. Aí você estava falando, sabe aquela ideia da meritocracia, da performance, fazer, você tem que estar, você tem que se envolver. Jejum, oração, Jejum, oração, tem que se bater para você conquistar as coisas, né? O líder tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, você é o responsável por pagar o preço. Pagar o preço. E aí, logo comecei com a música também, né? E aí você vem com aquela ideia também, você é o líder do louvor, você tem que conduzir a igreja na adoração, você é responsável, você é o sacerdote do culto. E, cara, aquelas coisas, você olha o cara dormindo no banco, daí você fala, eu não sou capaz de levar esse cara em adoração. Enfim, ou não é? Daí você chega... Cara, e aí você vai criando uma crença e um pensamento errado a respeito de alcançar as coisas em Deus, né? E aí soma aí estrutura familiar, educacional e o ambiente religioso onde você vive, que pode te ajudar ou não, né? E, cara, até 2009, né, eu me converti então em 95, e de 95 até 2009, Cal, eu vivi momentos muito difíceis. Você me conheceu nesse período. Sempre querendo a aprovação dos outros. Sempre querendo. Eu cresci num ambiente que parece que eu só era satisfeito, ou só me satisfazia quando as pessoas me elogiavam ou gostavam de mim. Ou elas olhavam para mim e falavam, cara, como você é bom. Como você fez isso. Cara, olha só. E, cara, em 99 eu recebi uma palavra profética. E eu creio no profético, né? Eu creio na palavra profética. E Deus me deu a palavra de tudo que eu estaria vivendo agora, em 99. E Deus me falou sobre tudo que eu ia passar. Bom, mais uma parte aqui, né? E aí, quando eu entro no Surfistas de Cristo, né? Fui, graças a Deus, um dos fundadores do Surfistas de Cristo, aqui do Paraná. Então, em 96, a gente começou a conversar. Para 99, a gente começou a missão Surfistas de Cristo aqui no Paraná. Em 2000, a gente fundou, e ali, cara, eu tinha 20 anos e a gente começou uma obra sensacional, na qual eu tenho o privilégio de ainda fazer parte, né? Ainda estou no ministério e entendo que sou
é muito importante para isso, assim, no sentido de que sou um guardião da visão, tenho permanecido com isso há 20 anos aí na minha história. Tenho o privilégio hoje de ser vice-diretor da missão no Brasil e estamos filiados a uma organização de 39 países. Você, inclusive, conheceu o Roy lá na África do Sul, né? Que hoje é o nosso atual líder mundial aí. Através desse ministério, eu conheci a minha esposa, né? Hoje eu sou casado com a Paloma, tenho 2 filhos maravilhosos, a Pietra com 9 anos e o Giuseppe com 4 anos. E, enfim, conheci vários países também através desse ministério, pude mudar a história da minha vida, mas não por causa do ministério. Mas em 2000 até 2009, eu estive num ambiente também que, aí lembra daquele piá sofredor? Eu acabava tendo muita comparação, e você falou ali de representação, né? Cara, naquela época, Cal, eu era representante comercial, eu ganhava mais do que muitos de vocês e amigos, mas eu trabalhava num frigorífico. E eu não me sentia útil, porque talvez o que eu fui construir na minha cabeça, não que me construíram, mas eu criei na minha cabeça que eu precisava de altos cargos, que eu precisava estar numa multinacional. Cara, o ambiente do Surfistas de Cristo naquela época era assim, né? Uma amiga na RPC, um amigo na Audi, outro na Renault, o outro já engenheiro disso, minha esposa trabalhando no Santander, todo mundo, mas eu ganhava mais do que muitos de vocês, porque eu era representante de um frigorífico, trabalhava 3 vezes por semana praticamente, ganhava dinheiro de sobrado no meu armário, mas o Alisson não estava satisfeito. Por quê? Porque eu não tinha me formado ainda, porque eu não estava numa faculdade, porque eu não tinha um sobrenome conhecido, porque eu não tinha o cargo. E aí, cara, o grande marco da minha vida foi a minha conversão, com certeza. Mas a minha mudança foi quando eu entendi quem eu era em Deus, a minha identidade. Quando eu percebi que eu não precisava ser reconhecido pelas pessoas, porque agora eu não me lembro exatamente o ano, acho que foi 2007. Eu fui convidado por um amigo meu que estava no mercado de farmacêutico para trabalhar num laboratório bem conhecido, enorme. E eu fui para lá e fiz um teste de seleção. Tinha 20 pessoas. E, cara, eu comecei a passar desse processo. Eu fui passando. No último dia do processo seletivo, um amigo meu que hoje está no Canadá, o Tiagão, me mandou um versículo. Eclesiastes 9 dizia assim: nem sempre o corredor mais rápido vence a corrida, e nem sempre o lutador mais forte vence a batalha. Cara, quando eu li isso, eu entendi o Espírito falar para mim assim, ó: você é aquilo que eu quero que você seja. Você não precisa ter diplomas, você não precisa estar no mercado de trabalho reconhecido como as pessoas, porque eu sei quem você é. E a partir disso, você se tornará um grande homem. Naquele dia, Cal, a menina do teste de seleção chegou para mim e falou assim: cara, você tem que decidir. Você é o nosso melhor profissional aqui, a vaga é tua. Mas eu te percebi que você não quer isso. É isso mesmo? Eu falei para ela: é isso mesmo, eu não quero. Eu neguei a vaga desse laboratório farmacêutico, porque eu falei: não, eu entendi quem eu sou. Então eu abri mão daquele salário, eu ia ganhar menos que no frigorífico, inclusive, mas era um bom salário já. Mas eu falei: não, eu entendi. E no final de semana inteiro, eu lembro que era carnaval, aquela menina me ligava. No feriado de carnaval, eu na barraca da chácara da minha igreja, no retirão, ela me liga. E, cara, você tem que decidir por essa vaga, nós queremos você. Já mandou até a diretora me ligar. Eu falei: não, eu estou satisfeito com isso, muito obrigado. Porque eu não quero entrar nessa loucura. Então isso foi mais ou menos em 2007. E aí mudou a minha chave. E eu passei a entender que resultado e foco, para mim, era totalmente diferente do que aquilo que a sociedade dizia. E eu passei a viver uma vida leve, uma vida suave e uma vida livre de querer a aceitação das pessoas. Claro, levou um tempo, até 2009, um outro cara chegar para mim e começar a ministrar em mim sobre a graça. E aí, quando o cara começou a falar sobre a graça e sobre o reino de Deus, um cara lá de Itajaí, nem lembro quem é, mas num surf camp que eu estava lá em Florianópolis, esse cara sentou do meu lado
e começou a falar para mim sobre visão de reino e graça e tal, tudo isso que você prega, e começou a falar, e naquela hora o Batista ali começou a ficar com raiva, assim, não, não pode ser desse jeito, o negócio não é tão simples, o negócio não é tão leve assim, não pode, eu tenho que orar 8 horas por dia, eu tenho que fazer aquilo, cara. Mas eu fui desconstruindo tanta coisa, e eu fui me livrando de todas as crenças limitantes ali que eu tinha, né? E construindo uma nova visão de foco, uma nova visão de resultado, e aí eu passei a desfrutar. Só que 2012, que você falou do meu bistrô, eu tive uma recaída ali, né? Não nas drogas, mas eu tive uma recaída no cara que queria fazer as coisas pela força do próprio braço, né? Eu tive uma recaída. E aí naquela hora eu falei, cara, eu tenho que cuidar da minha esposa. Eu tinha uma filha, a Pietra tinha 1 ano e 10 meses naquela época. Ali eu falei, eu preciso cuidar delas, eu preciso dar um futuro melhor para elas. Já tô com 33 anos naquela época ali, eu pensava, 32, né? Pensei, até agora não construí nada assim de segurança para eles, né? Tinha acabado de comprar meu apartamento, né? E graças a Deus, assim, a gente comprou nossa casa, a gente desfrutou de várias coisas. Eu tinha acabado de comprar, mas eu tive uma recaída e quis empreender. Entrei nesse negócio, fiz um bistrô de sucesso na cidade, né? Fiz, graças a Deus, assim, muitas pessoas gostaram do meu restaurante, críticos gastronômicos gostaram. Um dia eu recebi até um cara que era um patrocinador da Copa. Esse cara veio lá sei lá, do Irã, não sei da onde, com uma amiga minha que levou. O cara sentou assim, Cal, e o cara começou, ele ficou do meio-dia até as 17 horas no meu restaurante, comendo, tomando café, tomando vinho, e ele dizia para mim assim, né, ela traduzindo ali, mas ele dizia, cara, eu tenho, o cara com um iPhone de ouro, assim, o cara tirou, um iPhone de ouro, para tirar foto comigo e tal, e o cara falou assim, eu conheço os melhores restaurantes do mundo, eu estou em Nova York, eu estou em Dubai, eu estou em não sei aonde, mas eu nunca senti o que eu estou sentindo nesse bistrô. E aí ele escreveu no quadro assim, né, que a comida tem a alma do dono. E por isso que é um provérbio dele lá da região dele. Ele falou que toda vez que você come, você sente a alma do dono daquele restaurante. Ele falou, a tua alma é muito boa. E aí o cara ficou ali, fiz tudo isso, mas, cara, não era para mim. O fato de eu amar gastronomia, o fato de ser sommelier também, de ter aprendido as coisas, eu estava ali limitado, né? Fechado nas 4 paredes, lustrando taça todo dia, atrás do balcão. E algumas pessoas, sim, foram importantes para mim naquele momento, né? Você, sim, né? Com a tua viagem, no teu sabático, né? De algumas coisas que você viveu. O Conrad também, né? O nosso amigo mais lindo, né? O Conrad foi o cara responsável, porque naquele momento eu queria largar tudo e queria ir para Bethel também, e ele já estava lá, então eu trocava algumas mensagens com ele. Cara, e ainda eu estava ali limitado, abandonando o surf, abandonando o meu ministério, abandonando tudo, e eu falei, cara, chega de viver essa desgraça aqui, né? Querendo ganhar dinheiro, e nem ganhei dinheiro, perdi dinheiro, para falar bem a verdade, né? Nem ganhei dinheiro. Só acumulei estresse e cansaço. E aí me lembrei daquele versículo que o meu pastor, inclusive, na época meu pastor orou, no dia que eu inaugurei o restaurante, ele falou assim, a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. E aí, cara, eu sei que deu 1 ano e pouco de casa, eu cheguei e falei assim, sabe o quê? Eu não quero mais saber disso. Eu não vendi, eu simplesmente fechei a porta, e num sábado à noite eu falei, hoje é meu último dia, e não abri mais aquele restaurante. Na segunda-feira o assessor do Ratinho me liga e fala, cara, tô indo com o Ratinho aí, reserva 20 mesas, 20 lugares para nós. Eu falei, não existe mais. O cara, como assim? Eu fui sábado aí, cara. Eu falei, não tem mais. E o cara, mas você não pode abrir nem pro Ratinho. Eu falei, nem pro Ratinho mais. Eu queimei a ponte e falei, não volto mais. Né? E fechei esse negócio e voltei a viver aquela vida simples e de tranquilidade que eu tinha. Aí, a partir dali, cara, assim,
Eu sei que 15 dias depois eu estava prestando consultoria na minha área, eu estava ganhando já 3 vezes mais do que eu tinha no restaurante, trabalhando somente para um político, fazendo o marketing dele. Daqui a pouco eu abri minha agência de marketing, a qual eu tenho até hoje, desde 2014, que é dela que eu parto para algumas outras coisas, né? Que eu acabo sendo um consultor de marketing. É legal, Cal, que você chega na, você tem uma base para empreender em outras coisas. Às vezes o cara fala assim: "Oh, você não tem foco, você está empreendendo em várias coisas ao mesmo tempo". Eu falo para ele: "O que é foco para você? Foco é trabalhar em uma coisa só?" Se você perceber, né, os caras mais ricos do mundo, ou o próprio Salomão, os caras tinham no mínimo 7 negócios. E quando você pensa de que foco é trabalhar, gente, pega essa. O cara que diz para você que você tem que ter foco, trabalhar numa coisa só, ele não quer que você se desenvolva, porque ele quer as outras 6 que você não vai atrás, no mínimo. A maioria das pessoas falam isso. Ah, você tem que ter foco. É porque ele quer fazer o que ele sabe que você tem potencial e ele quer te prender em um negocinho. E aí você fica preso ali. Você não vai fazer. Ai, Bom, meu Deus. e aí, cara, a partir do negócio do marketing, a gente acaba fazendo outras coisas. E eu defini o que é foco para mim. Sabe o que é foco para mim, Cal? Cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Né? Eu entendo que Deus, é óbvio que cuida deles, mas entendo que minha principal responsabilidade como ser humano, como homem, é cuidar da minha família. E por eles eu faço o que precisar. Eu trabalho em 10 coisas ou eu trabalho uma só. Se eu estiver cuidando da minha casa, se a minha mulher estiver satisfeita comigo, feliz da vida com o marido, se os meus filhos estiverem felizes com o pai, e satisfeito com as coisas dele, e com tudo básico deles garantido, cara, eu estou feliz da vida. Se eu tenho que trabalhar, vender sorvete, se eu tenho que estar numa grande empresa, estou feliz. E aí, cara, a minha casa, graças a Deus, né? Quem conhece minha família, sabe a saúde emocional que nós temos, espiritual e familiar, né? Eu tenho um filho que, cara, com 2 anos, esse piá profetizava na vida dos outros. A minha filha, com 1 ano e 10 meses, falando João 3,16, porque Deus já amou o mundo e tal. E o médico dela, o pediatra, aceitou Jesus por causa dela. Então, assim, existe um ambiente familiar que é muito saudável. Mas eu defini essa questão de foco. E aí entra a questão de trabalhar em várias coisas. Uma outra parte aqui que foi sensacional. Um dia a Paloma, eu chorando, né? Lá, aquela mentalidade antiga, 2006, 2007, falei para ela: não sei por que Deus me dá tanta ideia, tanta criatividade, se eu não vou usar tudo isso. E quem me conhece sabe que se você me der meia hora, eu faço um negócio novo. Eu crio uma estratégia nova e eu abro um negócio de sucesso para você. Naquele dia ela falou assim: mas quem disse que é para você? Quem sabe é para os outros. E aí, cara, eu defini isso também porque eu vi que, puxa, faz sentido. Faz sentido minha vida como consultor. E eu criei empresas de sucesso para muita gente. E eu não ganhei o dinheiro que o cara ganhou. Né? Mas eu estou feliz porque essa empresa que o cara criou, uma grande distribuidora de descartáveis e tal, que o cara, quando eu fiz o meu plano de negócio para ele, eu falei que ele faturaria 100 mil por mês, né, e tal, lá no primeiro ano. Esse cara me chamou de louco e falou que 5 vezes mais por mês do que você falou. Obrigado porque você fez um plano decente para mim. Então, eu fico feliz, né? Faz sentido você ser consultor, faz sentido ser pastor também, porque a gente vai impulsionar as pessoas para que elas alcancem mais do que a gente. Então a gente tem essa cultura hoje na igreja de que, cara, o meu teto é o chão daqueles que caminham comigo e eu não estou nem aí se o cara está pregando na rua, se o cara vai crescer, se ele que vai aparecer. Eu não estou nem aí se os meus amigos estão na internet e eu não estou. E se hoje você falou de algo muito legal para mim, né? De que a gente sempre caminhou e eu sou teu amigo porque eu amo você, né? E porque eu sei quem é o Cal, porque eu entro na tua casa, eu tomo um vinho com você, eu tomo um café com você. E eu fui sabatinado por ser teu amigo uma vez, né? Os caras me perguntaram: você é amigo do Cal? Eu falei: sou amigo do Cal. E o que se pensa de graça? Eu falei: igualzinho a ele. O que se pensa de pecado? Igualzinho, né? Enfim, cara, não sei se eu fugi do assunto, mas esse é o Alisson, algumas coisas assim
a minha conversão, né? A minha transformação de vida se deu sim com a vida da entrada de Jesus na minha fé, mas depois de um tempo abafado, né? Por tudo aquilo que eu achava que era relacionamento com Deus, no momento que eu entendi quem eu era, entendi a minha identidade, e eu sou o que eu sou, e independente do que eu faço, e aí eu preciso honrar a tua vida, Cal. Você foi um cara que contribuiu muito, muito, muito na pessoa que eu sou hoje. Muito. Me lembro que muitas conversas nossas eu ficava bravo com você. E eu dizia assim, cara, esse alemão é um filho da mãe, porque esse alemão, ele fala as coisas que eu, na hora, é difícil de engolir. Mas eu voltava para casa e ficava com aquele eco na minha cabeça. E depois eu dizia assim, não é que esse alemão tem razão, não é que esse cara tem razão dessas loucuras que ele está falando. E eu sempre te vi, Cal, como um grande teólogo da atualidade. Sabe, eu sou seminarista, cresci numa igreja batista e louva a Deus, sabia? Louva a Deus por ter começado numa igreja batista, porque a visão de entender as escrituras e de não querer nada fora disso é importante. Principalmente naquela fase da minha vida, foi muito importante. Mas, então eu sempre prezei. E quando eu peguei tuas palavras, inclusive, para olhar se tinha heresia, que você pediu para mim, você falou assim, ó, dá uma olhada nas minhas mensagens e procura se tem heresia. E, cara, nenhuma tinha. E eu falo, o Cal é um dos caras mais avançados no conceito teológico hoje no Brasil, né? Às vezes te vejo como João Batista, que se levantou para bater em todo mundo, mas fez todo mundo parar para pensar e falar assim, uau, esse cara tem razão. Esse cara... Eu consigo enxergar Curitiba antes e depois do Cal. Eu consigo ver. Eu estou nesse cenário com você há anos, sempre escondidinho, sentado lá no fundo, olhando os grandes pastores, os cabeça branca, olhando os caras de autoridade da cidade. Conheço todo mundo. Conheço os pastores, conheço os músicos, né? Conheço a história da nossa realidade. Ninguém me conhece, mas eu conheço. E os grandes também me conhecem. E eu vejo o quanto você bateu, bateu, bateu. Alguns não te aceitaram, mas hoje eles fazem exatamente o que você falou, né? Então eu vejo que assim, muito do que eu sou também é por isso, porque a tua palavra entrou de uma maneira que machucou. Cara, que entrou para... Não foi gostoso de receber, mas aquilo ali me transformou. E muitas das vezes eu voltei para casa e falei, Senhor, eu quero atingir esse nível de crença, esse nível de fé, esse nível de descanso. Até mesmo quando você falou de trabalho, né? A gente sempre conversou muito disso, de que eu fazia isso, aquilo outro e tal, correndo atrás do rabo muitas vezes, e você falava, cara, o dia que você aprender que o recurso está na mão de Deus e não no teu negócio, você vai descansar e você vai adquirir. E, cara, de fato isso aconteceu na minha vida. Nos momentos mais improváveis da minha vida, aonde eu mais descansei ou estive impossibilitado de fazer algo, foram os momentos que eu mais recebi e o momento que mais eu vi Deus agindo, né? Seja a aquisição da minha casa. Hoje eu tenho um restaurante. Eu tenho um restaurante aqui do lado da minha casa. Voltei a empreender isso, mas agora eu não atuo diretamente lá dentro. Mas hoje eu tenho um restaurante. Eu tenho uma fábrica de bolo que a gente distribui para as cafeterias da cidade. Então, quando você vai na Licore, no café da esquina, Casa do Pão de Queijo, você come meu bolo de laranja, se come lá. Hoje eu tenho uma startup de eficiência energética, que é o grande negócio da minha vida, e isso tem sido sensacional. Tenho grandes clientes como Santander, Itaú. Eu tenho a agência que me parte disso, né? E acabo ali me envolvendo em algumas startups, até por dar conselho. Então eu acabo fazendo essas coisas. E, com certeza, o principal projeto da minha vida hoje é a minha igreja. É aquilo que Deus pediu para eu começar, né? E é nisso que eu me completo e é nisso que eu me satisfaço. Só para finalizar, lembrando outra coisa que você me fez agregar isso. Quando eu fechei o restaurante também foi por uma crise, que eu achava que de um lado tinha um cara querendo ser um homem de Deus e crescer e voar nas coisas de Deus,
Mas do outro lado tinha um piá que veio lá do interior com vontade de ser um empresário e eu achava que essas coisas eram conflitantes e elas não davam certo. Porque eu aprendi assim. Eu vi pessoas, quando o cara era empresário, o cara era um cara de pau, sem vergonha, um cara que não pagava imposto, um cara mau caráter, que não se envolvia na igreja, em ministério, porque não tinha vida com Deus. E aí, às vezes, ele ia dar lá a roupinha, a comida, para ter uma paz no ego dele, dizer, ah, pelo menos eu fiz uma boa ação, né? Eu não sou um bom caráter, mas eu estou ajudando as pessoas. Então eu via isso. Deixa eu te interromper aqui. Falta 30 segundos, vai cair a live. Eu vou voltar, aí você continua falando sobre como isso mudou, na verdade. Porque tem gente aqui que precisa ouvir isso aí. Já volto, peraí. Tá bom.